Altamiro Guimarães, nascido em 1918 na cidade do Rio de Janeiro, ainda era muito novo quando foi enviado à Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. Os soldados que foram enviados à Itália na Segunda Guerra Mundial eram conhecidos como pracinhas. Pracinha é o diminutivo de praça, que é o equivalente a soldado raso. Foi um apelido carinhoso usado pelo povo brasileiro para se referir a suas tropas, já que não tinham experiência de combate. Na Itália, os pracinhas sofreram, já que além de enfrentar um frio de menos 20 graus, ainda foram apedrejados por causa da semelhança de seus uniformes com o dos nazistas. Altamiro foi um pracinha. Bom, eu sou Regina Célia Guimarães. Ele falava muito pouco. Eu acho que ele tinha toda a razão, né? Porque ninguém devia ir para a guerra. A guerra é uma coisa muito ruim. Ele não foi para a guerra porque ele quis. Ele não era militar. Ele tinha uma vida absolutamente civil e nem era uma pessoa politizada. Então, ele foi convocado, né? Porque os rapazes servem ainda o exército e depois que serviu o exército foi para a vida dele. Trabalhava numa repartição pública e foi convocado quando os Estados Unidos afundou um navio aqui dizendo que foi a Alemanha, né? E foi convocado para a guerra sem ter nada, nenhuma inserção política, nada a ver com a história. Então ele fez de tudo para não ir, né? Fez de tudo para não ir, mas foi. Teve que ir ou perderia a cidadania, né? Você não ir à guerra, você perde praticamente a cidadania. E então ele contava muito poucas coisas, ele contava as mesmas histórias sempre. Um dia ele me perguntou isso. Filha, porque eu fiz psicologia, eu sou formada em psicologia. E um dia ele me perguntou isso. Minha filha, me explica uma coisa. Por que eu não lembro de quase nada da guerra? E eu respondi, né? Porque você é inteligente, né? Ficar lembrando de uma coisa tão desagradável, seu psiquismo deu conta de apagar. Então, eram muito poucas histórias. Uma delas, né, que eu me lembro agora, era uma ocasião, vejam que coisas que as pessoas passam, né? Ele era muito vaidoso, normalmente. Ele era vaidoso, alinhado, a roupa dele era impecável, sempre bem vestidinho e tal. Mas na guerra o desgosto era profundo. Então, ao contrário do que ele era, ele contava que não dava mínima para as roupas e aquele negócio, aquela bota, acho que chama coturno, se não me engano, de soldado, é coturno, né? Era completamente desleixado e a dele estava amarrado, assim, o coturno dele estava amarrado com um pedacinho bem pequenininho, bem assim, arrebentava, ele não ligava de trocar, nada. Então, bem pequenininho. Aí um dia eles estavam fazendo lá uma exploração pelo meio da mata, sei lá de onde, num campo minado, né? E o pelotão todo ia um atrás do outro, em fila, e o coturno dele, o cadastro arrebentou. Aí ele abaixou para amarrar, para recompor aquela situação precária do cadastro, e quando ele levantou, quer dizer, a fileira dele para trás, parou atrás dele, porque eles andavam em fila indiana. Quando ele levantou, o pessoal dele para frente tinha sumido. E tinham dois caminhos a seguir. Eles não sabiam, não tinham visto, envolvidos lá com o papai. Aí ele escolheu um caminho e andaram, perceberam que não era aquele caminho, que eles não acharam o resto da companhia. Voltaram para o mesmo lugar e entraram pelo outro caminho e estavam todos mortos. Todos mortos. Quer dizer, o desleixo dele salvou a vida dele para trás, né? E uma outra coisa que ele contava também era do espanto dos italianos, que ele foi para a Itália, dos italianos, de vê-los tomar banho, né? Que eles tomavam muito banho, eles não tinham esse hábito, e ficavam muito admirados, que era muito frio, né? E eles tinham o hábito de tomar banho toda hora. E o povo italiano gostava muito deles
e gostava também, particularmente dele, que era mais pretinho, porque não era comum também na Itália pretinhos assim como ele, né? Ele era que nem eu. Então, tem uma outra história também de um convento onde ele estava dormindo e o convento foi bombardeado e restou só assim, a cama, o local onde ele estava. E em cima, na parede de onde ele estava dormindo, onde a cama dele estava encostada, tinha um crucifixo com o Cristo, né? Aí ele pegou aquele crucifixo e o crucifixo andou com ele pro resto da guerra. Até hoje esse crucifixo existe. Era assim, um amuleto para ele. Agora, voltou extremamente perturbado, né? Voltou extremamente perturbado. Levou um bom tempo para ele recuperar psicologicamente daquela coisa horrível. Imagina, você convivendo com um amigo hoje e amanhã o amigo morreu. É uma atrocidade, né? É uma coisa muito absurda mesmo a guerra. Então, é isso, eram poucas histórias. Enquanto esteve na Itália, Altamiro mandava notícias para seus familiares, através de cartas. Itália, 7 de outubro de 1944. Minha adorada mãezinha, 1 milhão de beijos. Em primeiro lugar, faço votos que estejam todos gozando perfeita saúde. Eu, por minha vez, posso considerar-me feliz, pois tendo realizado uma viagem através do Oceano Atlântico e, como marinheiro de primeira viagem, não sentir nem sequer dor de cabeça, graças a Deus, enquanto 50% dos meus irmãos de farda enjoaram. Quanto ao tratamento a bordo, não podia ser melhor. A nossa alimentação consistia de ovos, presunto, feijão, maçãs e laranjas, etc. Tudo de primeira, e com facilidade de engajamento, o que contribuiu muito para o aumento de peso. Itália, 1º de janeiro de 1945. Sim, mãezinha, é dura e cruenta a guerra. Enorme sua devastação e catastróficas suas consequências. Sejamos todos acordes em pedir a Deus, cotidianamente, que tamanho flagelo jamais assole nossa querida e estremecida pátria. Mãezinha, como não tenho nada para lhe oferecer, no momento transcrevo abaixo os meus versinhos prediletos, lhe ofertando como presente de 1945. Mãe admirável. Quando eu entrei naquela igreja, estava Nossa Senhora ao pé de Jesus Cristo. Parecia que a santa me fitava, como se nunca me tivesse visto. Não me conheces, mãe? É que eu pecava, e vim para te ver e te contristo. O rosto do teu filho o vício cava. Mãe, minha mãe, eis o que sou isto. Mas nota em teu olhar um certo brilho, desde que beije a fímbria do teu manto. Talvez tu reconheças o teu filho. Talvez fosse ilusão tudo que eu via, quando de novo seu rosto santo, Nossa Senhora, para mim sorria. Querida mãe, a vela a qual estou escrevendo está prestes a findar. Por isso, encerro aqui, enviando a todos beijos e abraços. E até breve, se Deus quiser. Itália, 16 de fevereiro de 1945. Mãe adorada, não imagina a grande satisfação que sente quando, entre diversas cartas de meus colegas, vi uma endereçada a mim e, prontamente constatando ser de minha mãezinha, a qual data de 31/1 de 45. Estou bem de saúde e espero que todos os nossos estejam igualmente bem. Dentro de 4 ou 5 dias enviarei fotografia. Então, e o tempo que ele ficou na guerra, a minha mãe não viu acender a luz da rua. Ela só saía de dia e tal. E ela escrevia essas coisas para ele. E a Helena, eu acho que perdeu nessa. Porque a Helena, isso ele contava, ele mesmo contava. Que a Helena escrevia como ela estava queimadinha de praia, como ela estava, que ela tinha ido ali, ido ali. A minha mãe só lamentava a falta dele, a preocupação, o desespero. Imagine você mesmo ter uma pessoa que você gosta na guerra, né? Não deve dar vontade de você se divertir muito. Aí, quando ele casou, ele escolheu, mas ele era um típico homem da época dele, extremamente mulherengo. Extremamente. Mas isso de ter mais de uma noiva era uma coisa comum?
Ah, os homens naquela época, se é que agora mudaram, sim, mas os homens daquela época era um sinal de masculinidade serem mulherengos. Um homem não podia recusar uma mulher, que é isso? Se uma mulher desse bola, como recusar? Isso mudou muito, né? Um pouco. Acho que um pouco, né? Ainda é muito lenta a mudança, né? Mas ele era terrível, papai era terrível. Mas eu não sei, tem alguma história, alguma coisa que você queira compartilhar, alguma coisa mais, talvez, mais recente? Mais recente de papai? Não sei, com relação aos netos, também as bisnetas, né, que chegou a conhecer. Chegou a conhecer, Como é que era a relação dele com os netos? Era também severo, como foi com você? Era. Eu, que era bem mais liberal com os filhos, pedia aos filhos, ensinava aos filhos como se comportar na frente deles. Eu imagino, ele não admitia de jeito nenhum palavrão na frente dele, de jeito nenhum, né? E é claro que ele era mais flexível porque ele não criava, né? Os avós são sempre, para os avós é sempre mais fácil. Com algumas exceções, mas os avós não têm a responsabilidade de educar, então podem ser mais condescendentes com os netos. Mas ele era uma pessoa rígida, de um modo geral, ele era uma pessoa rígida. Mas era delicadinho. Por exemplo, ele sempre ia me visitar com os meninos pequenos, ele sempre levava choqueta. Ele era muito metódico, mas ele vivia de terno, ele se sentava com as costas retinhas na cadeira, ele comia de garfo e faca, qualquer coisa em casa, frango, garfo e faca. Também tem a ver com a época, né? Não admitia que um rapaz, um primo, ou seja lá quem fosse, sentasse à mesa sem camisa, era assim. Aí ele começou a colecionar filmes, ele gravava filmes. Agora, as coleções eram todas muito bem organizadas, porque ele era extremamente organizado. Era uma figurinha, era uma figurinha muito amena. E com o passar do tempo, ele foi ficando, me emocionei, ele foi ficando cada vez mais doce. E ele velhinho mesmo, ele ficou de uma doçura impressionante. Ele sempre foi ameno, né? Sempre foi uma pessoa suave, bem suave. Mas com o passar do tempo, ele foi ficando um velhinho, mas extremamente doce. Quando eu chegava na casa dele, que aqui para o final eu ia quase todos os dias visitá-lo, mas quando eu chegava, pelo menos uma vez por semana, quando eu chegava na casa dele para visitá-lo, parecia que tinha chegado assim a maior pessoa do mundo e que eu não via 500 anos. Ele abria, essa imagem dele me ficou mesmo, ele abria um sorriso, minha filha, com aquela satisfação de receber a minha visita, com uma doçura assim incrível. Ele terminou a vida muito doce, muito doce. E ele foi morrendo muito tranquilo também, assim. Infelizmente, o pracinho Altamiro Guimarães faleceu em 2007 devido a um câncer de próstata. Altamiro deixou uma esposa, filha, netos e bisnetos. E com eles, a saudade. Mas também a certeza de terem tido a oportunidade de conhecer alguém muito especial.